Olá pessoal, professora Aline Mota. Eu vim concluir com vocês os nossos estudos do Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar um pouco sobre danos morais, as lesões sofridas por pessoas físicas ou jurídicas em certos aspectos de sua personalidade em razão de investidas injustas de outrem, atinge moralidade, afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Pessoal, o dano moral, ele se contrapõe ao dano material. Ele vai além do valor, econômico que aquilo atingiu o consumidor. Por exemplo, uma modelo, pessoa que ela trabalha, ela tem seus rendimentos por meio da venda da sua imagem. Ela vai a um salão de cabeleireiro, solicita um tratamento para o seu cabelo, utiliza-se de shampoos e tinturas e ela fica careca. Ela perde os cabelos. É claro que ela vai ter uma série de indenizações, pelo defeito que aqueles produtos atingiram de modo forte, eu diria, a pessoa. Só que o fato dela utilizar-se da aparência, o fato dela utilizar-se de seus cabelos bonitos e bem tratados para ferir lucro, ela vive de vender a sua imagem, talvez de fazer propaganda até de shampoo. Então, além do dano sofrido em seus cabelos, ela teve um dano moral, ela vai ficar extremamente constrangida em aparecer careca perante seus colegas de trabalho, perante seus contratantes. Ela vai ser indenizada pelo que deixará de ganhar, porque ficará impossibilitada, ao menos durante algum tempo, de fazer certos tipos de propaganda. Ela terá o dano moral pelo constrangimento de ter ficado careca. Então, isso vai, pelo CDC, vai ter essa cobertura do CDC. O salão será responsável, os fornecedores serão responsáveis. Responsabilidade solidária, ok? Bom, contrapõe-se aos danos denominados materiais, que são prejuízos suportados no âmbito patrimonial. Podem ambos conviver em determinadas situações. Pode ocorrer o dano material e o dano moral ao mesmo tempo. Aliás, em muitas situações eles vão ocorrer ao mesmo tempo. Quando os atos agressivos alcançam a esfera geral da vítima, ataque à honra alheia pela imprensa, violação à imagem e publicidade, reprodução indevida de obra intelectual alheia em atividade de fim econômico e assim por diante. Para o direito do consumidor, o dano moral poderá ser configurado quando lesivo ou com potenciais lesivos por meio de produtos e serviços. Para termos este dano moral com a defesa do Código de Defesa do Consumidor, vamos analisar sempre aqueles aspectos iniciais, os elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo. Por quê? Porque existe o dano material, o dano moral proveniente da relação de consumo e nos quais aplicaremos o Código de Defesa do Consumidor, e exige o dano moral, o dano material das relações civis, aos quais aplicaremos o Código Civil. Então, além de verificarmos o dano, seja ele moral, material, só um, ou que coexistam, teremos que verificar os itens iniciais e detectarmos a relação de consumo. Para o direito do consumidor, o dano pode ser configurado com potenciais lesíveis por meio dos produtos e serviços colocados à disposição e efetivamente adquiridos. Caberá a indenização. A indenização cabe na situação do dano moral ou material protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e também pelos do Código Civil, mas de modo diferente. Já temos aqui a responsabilidade subsidiária, quem serão os responsáveis pela indenização e uma legislação mais protetiva, quando visualizamos a legislação do Código de Defesa do Consumidor.
muito importante termos em mente os direitos básicos do consumidor do artigo 6º para identificarmos a maior protetividade desta legislação. No exame de ordem estão sendo submetidos a uma análise para habilitarem-se como defensores. Incorporem o defensor. Pessoal, leiam as questões buscando de que modo você protegeria o sujeito daquela questão. É isso que o exame de ordem tenta extrair do candidato. Quando falei para vocês da teoria finalista, da teoria maximalista, se o examinador mencionar uma das teorias, você saberá direcionar para a qualificação de consumidor. Se ele não mencionar nenhuma teoria, simplesmente pedir o conceito, como eu disse, aconselho tomarem o caminho da teoria maximalista. Por quê? Porque ela é a mais protetiva. Se visualizarem uma situação como a do dano moral, a do dano material, vocês vão buscar o quê? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor do modo mais protetivo possível. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi instituído, ele foi elaborado para aumentar a proteção. A proteção ao sistema econômico, a proteção ao consumidor. O fornecedor, ele tem, no artigo 170 da Constituição Federal, também comentei lá no começo, algumas coisas que ele precisa respeitar. A intervenção estatal no Código de Defesa do Consumidor para com o sistema econômico é de peso, tamanho, que o Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes, ele não precisa ser provocado para que exista o direito. O direito existe com a simples consumação do fato, como vimos nos crimes. Então, consumou-se, ainda que não tenha um consumidor atingido, consumou-se o crime, o fornecedor está sujeito às penalidades. O Código de Defesa do Consumidor vivemos no dia a dia, né? Realizamos essas atividades de consumo diariamente, a todo momento. É intuitivo, podemos verificar na prova o que o examinador quer extrair. Esse 5% da aprovação de vocês deve estar garantido já neste momento, tá ok? Eu desejo toda a sorte para vocês, não só sorte, desejo que continuem os seus estudos, que verifiquem nas aulas online do Complexo Educacional Brasileiro Literário Legal o que está sendo disponibilizado para vocês. Tá? É uma escola com função social, disponibilizando aulas extremamente importantes, aulas de qualidade que podem levá-los à aprovação. E fica aqui o meu boa sorte para vocês e até a próxima.